Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando trazendo mais uma partida de xadrez Blitz. Temos aqui uma siciliana entrando nas linhas do gambito Smith Morra, que eu normalmente não aceito. G6, a ideia é botar esse bispo nessa longa diagonal, né? E aqui ele está protegendo esse peão para poder avançar na hora que eu jogar cavalo F6, né? O que pode ser incômodo. Pode ser incômodo. O bispo saindo dessa casa aqui, ele desprotege B2, que pode ser um ponto frágil. Eu teria um dama B6 aqui atacando esse peão. Eu poderia jogar cavalo F6, mas aí tem E5 e é desagradável. Talvez cavalo H6, mas aí o cavalo está menos ativo do que se tivesse em F6. Vamos atacar aqui o peãozinho B2 dele, ver o que ele faz. Defendeu com a dama. Cavalo C6. Essa dama aqui está numa coluna semi-aberta. Então eu vou botar uma torre logo para fazer pressão na dama. Esse bispo, se ele vir para E6, ele pode ser ameaçado com o cavalo B5, G5 quer dizer. Então não é tão interessante. Parece que ele está mais ativo nessa casa, mas talvez porque olha a casa C4, né? Mas D6 também, D7, bispo D7 também não parece de todo mal. O problema é que eu estou negligenciando o desenvolvimento da ala do rei por enquanto. Mas por enquanto não tem nenhum golpe óbvio. É. Minhas peças estão perigosamente passivas aqui. Sacrificou. Vou perder o rock, mas ele tá com uma peça a menos, né? Uma peça a menos. Ele sacrificou o bispo de casas negras. Por hora não tem nada que possa atacar o rei nessa diagonal. Como eu tô atrás em desenvolvimento, eu vou deixar ele tomar esse bispo. Pelo menos é uma peça a menos
dele para me atacar. Aqui ele tá querendo jogar E5. Se eu jogar cavalo E5, eu tô atacando esse cavalo. Ele toma, eu tomo de dama. E no final ele não tem F4 porque essa torre saiu dessa casa. Vamos tentar. Tomou. Muito bem. Tomou com cheque. E aqui ele tirou o cavalo das trocas. Esse cavalo pode vir pra cá, ameaçando a dama de novo. Vamos fazer um lance aqui pra evitar esse cavalo de entrar. Tirou o bispo aqui, que eu poderia tomar. Agora ele tá jogando F4. Evitar F4 por um lance. E eu abro uma casa pro meu rei sair e a torre vir pro jogo. Tô com 1 minuto e 40. Então agora eu vou ter que jogar um pouco mais rápido pra não perder no tempo. Tá atacando com duas peças aqui, mas isso não tem tanto perigo, porque tem dama B6. Se ele tomar de bispo. O bispo tá cravado. Ele tá querendo jogar F4 de qualquer maneira. Então tá. Esse cavalo não tem nenhuma casa ativa que ele possa tirar ele. Então tá diminuindo o ataque dele. Daqui a pouco morre o ataque. Daqui a pouco morre o ataque. Tô ameaçando trocar a dama aqui. Já que não pode tirar a dama porque tá na diagonal do rei. Cheque. Esse peão tá caindo. Tocando esse ponto, esse peão tá caindo também. Aqui acho que é só uma questão de técnica. Ele tentou tudo nesse ataque, mas parece que não deu certo. Vamos tomar aqui esse peão. Tomar esse.
Opa, calma lá. Tá caindo esse peão, mas ele tá atacando meu cavalo aqui, né? E ele pode cravar o bispo de torre. Então vamos jogar com cuidado aqui. Vamos tomar aqui porque eu tô ameaçando dobrar na sétima. E aqui a gente dobra na sétima. E ele desistiu. Muito bem. Vamos para análise. Pois bem, E4, C5, defesa siciliana. D4 é o gambito Smith morra. Então você toma o peão, troca um peão de flanco por um peão de centro. E ele joga C3. Aqui eu poderia tomar, mas depois que ele toma de volta com o cavalo, é perigoso para as negras jogar nessa posição aqui. Tem bastante linhas e não fica um jogo confortável. Então talvez seja melhor devolver esse peão em vez de tomar. E aqui você pode argumentar que jogou peão C3, então o cavalo não tem mais essa casa para desenvolver. Se ele quiser sair para C3, vai ter que gastar mais um tempo jogando esse peão para C4. Então perde muito a força do ataque. Aqui ele tomou de bispo, é o normal. G6. Querendo colocar o bispo nessa longa diagonal e exercer pressão nessa cadeia de peões. Mais tarde, se o jogo estiver bem equilibrado e for necessário, eu posso avançar esse peão para minar a base dessa cadeia. Aí se ele toma, esse peão fica fraco, né? Cavalo F3 normal, bispo G7 normal, bispo F4. Aqui ele soltou esse ponto B2 aqui que o bispo estava defendendo. Então eu ataquei de dama. Tá falando que o melhor lance era cavalo C6 em vez de jogar a dama aí. Porque aqui dá uma... E ele também jogou inacurado. Era melhor ter... Não foi preciso. Era melhor ter jogado esse cavalo. Cavalo aqui? E sacrificado o peão? E o computador tá falando que essa posição aqui, apesar de ter um peão a menos, as brancas têm um ponto a mais de vantagem. Talvez por causa da vantagem de desenvolvimento. Ele defendeu de dama, joguei cavalo C6, roque, D6. Quando ele jogou essa dama aqui, me encorajou a querer desenvolver a lá da dama para poder trazer essa torre de A para C8. E vai ter alguns temas no descoberto da dama aqui. Esse cavalo está saindo para algumas casas que não pode tomar porque a torre fica cravada na dama. Esse peão aqui está cravado na dama. Mas aí jogou o cavalo BD2, única casa que esse cavalo poderia desenvolver bem. Talvez a 3 aqui também é bom. De qualquer forma, eu estou olhando a casa C4. Bispo D7. E aqui ele jogou cavalo C4. Note que ele não sacrificou o peão que eu não deixei. Então essa vantagem de desenvolvimento dele, as peças dele estão ativas, tá? A custo de zero peão. 0 pontos de material ele entregou. Então voltei com a dama. E aqui ele sacrificou errado. Era melhor ter jogado torre de AD1.
deixando a dama no raio-x de novo aqui. Tem temas de avançar esse peão que eu não posso tomar, porque daí meu bispo fica cravado na dama. Era só ter tido um pouquinho mais de calma, que talvez eu tivesse que jogar um E5 agora, fechando a diagonal do bispo. É. Lá atrás eu joguei dama B6. O computador sugere o quê? Cavalo C6, roque, cavalo F6. Ele não tem medo de avançar esse peão. Tira pra cá. E se eu tirar o bispo de volta aqui? Eu tô ameaçando esse, né? Ah, mas aí tem duas peças atacando o peão. É verdade. É verdade. Ah, interessante. Eu posso jogar cavalo F6 então, quando o bispo tá em F4, porque eu tenho esse lance aqui. Mas eu só tenho ele porque eu joguei cavalo C6 antes, botando pressão na casa E5. É. Resolvia melhor os problemas aqui. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então a partida seguiu. E aqui ele sacrificou. Interessante isso aqui, porque geralmente esse sacrifício acontece com o bispo em C4. Ele toma esse peão, eu tomo com esse peão. Aí ele com o cavalo que está em D4, ele toma esse peão, atacando a dama e o ponto G7. Eu vou montar outro tabuleiro só para vocês terem uma ideia de como que isso aconteceria. Aqui, aqui, e vamos supor que ele joga aqui. Então um sacrifício recorrente da siciliana é esse aqui. Peão toma... Não, minto. Eu não posso sacrificar isso ainda. Vamos supor que eu roque e aí joga cavalo BD7. Agora sim. Aí esse é o sacrifício que eu queria mostrar. Peão, bispo toma, peão toma, bispo toma. Tô atacando a dama e como esse bispo saiu dessa casa, eu tô atacando o G7. Dama sai, cavalo toma com cheque. Rei sai. E aqui note que o branco trocou um bispo por 3 peões. 1, 2, 3. Mas só que acabou com toda a ala do rei aqui do preto. E o rei preto vai ficar fora de segurança o resto da partida inteirinha. E o material está empatado. O branco tem mais peões. Claro que ele está com uma peça a menos, mas aqui está totalmente compensado. E a vantagem para as brancas. Tanto que está dando essa avaliação aqui. Note que um lance antes não poderia ser feito isso. Porque se eu desenvolver o cavalo para C6, o bispo continua olhando essa casa, por exemplo. Aí se eu sacrificar, eu posso tomar de bispo. E aí não é mais tão perigoso. Porque toma, toma. E aqui quem tem a vantagem é o negro. Então eu mostrei isso só para vocês verem o paralelo. Como é parecido esse sacrifício aqui nessa posição. Ele deu o cavalo, a peça por 3 peões. Mas só que agora, a diferença é que meu rei está em segurança. Né, eu tô com 1, 2, 3, 4 peões a menos, ele tá com um peão a menos. Então ele trocou uma peça por 3 peões. Mas só que meu rei está em segurança, relativamente seguro. E ele não tem mais tanto poder de fogo assim. Dama C7 interroga. Era melhor
Dama E7. Botando pressão nesse peão. E esse cavalo aqui tá sem casas para sair. Ele poderia jogar esse, né? Para poder tirar o cavalo. Mas aí o jogo seguia. Então jogou cavalo C5, cavalo F6 para sobredefender esse bispo, liberar minha dama. Aqui ele jogou torre E1, torre de F1 e aqui eu bloqueei o avanço desse peão. E aqui eu estou propondo uma troca. Vou trocar pelo menos um par de peças. Ele tomou meu bispo com cheque, eu tomei de volta com o cavalo. E ele evitou a troca do cavalo. Note que esse bispo de casas brancas aqui está bloqueado pelo próprio peão central. E como meu rei está numa casa negra e vai ficar em casas negras, esse bispo vira um fantasma. Não tem muita participação na partida por enquanto. Então por isso eu decidi não tomar ele. Além do que eu estou melhorando a posição da dama. Esse lance para evitar o cavalo de atacar a dama. Bispo E2 evitando a troca. E aqui ele quer jogar F4 sem eu ter o tempo de tomar o bispo, o bispo com o cavalo. Que daí eu tomaria e aí tá caindo esse ponto F2 aqui. Bispo H6, liberando uma casa de fuga pro rei e guardando essa casa por mais um tempo. Dama 4, rei G7 como planejado. Torre F1, ele quer desesperadamente jogar esse lance aqui. Sem esse, parece que não tem como melhorar muito a posição dele. É o que está aparecendo. Tirei a torre. E agora, se atacar meu cavalo, eu consigo trazer ele para essa casa. Porque ele tem duas peças olhando e eu tenho duas peças cuidando também dessa casa. Jogou F4, tirei o cavalo. Jogou F5. Aqui eu tomei o cavalo, ele tomou de dama. Talvez fosse melhor tomar de peão. Aqui eu vim para uma casa branca, mas só que é para trazer meu bispo de volta pro jogo. Tomou, tomei. Dama D5 interroga porque troca as damas. E aqui é uma questão de técnica. Aqui ele está ameaçando o descoberto na torre, né? Primeiro eu trago o bispo. Trago de volta o bispo. Talvez fosse melhor ter trazido a torre antes. De qualquer forma, jogou E5. Tirei a torre do ataque. E aqui ele trouxe a torre para E1. Talvez fosse melhor avançar esse peão aqui. Ou então jogar a torre F2 para defender esse peão. Porque ele caindo, termina com a estrutura da ala da dama. Aqui ele sacrificou mais um peão para ter esse ataquinho, mas eu tomo o peão de C3 e aqui eu dobro na sétima. Eu vou comer esses dois peões aqui. Essa torre não joga. E eu tenho uma peça a mais aqui, né? Aí ele resolveu abandonar. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, dê um like. Se quiser receber mais vídeos do canal, se inscreva. O som tá meio baixo ainda porque esse microfone é meio velho. Então eu vou arrumar outro microfone e em breve espero que já esteja arrumado isso. Muito obrigado.